Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. O Glorioso venceu o Universitário por 1-0 no Peru com um gol marcado por Jefinho aos 32 da segunda etapa e garantiu vaga de forma antecipada para as oitavas de final da Libertadores. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, vamos entender juntos como o Glorioso construiu a vitória numa partida dificílima lá em Lima. Mas galera, quando a gente fala que o Botafogo tem uma final de Copa do Mundo para jogar, que o Botafogo não pode desperdiçar oportunidades, que os jogadores precisam se entregar muito em campo, não fala da boca para fora, é realidade. E o Botafogo ontem tinha uma grande decisão. Passou por ela, saiu vencedor e se classificou para as oitavas de final. O Botafogo chegou a 9 pontos com 1 gol de saldo. O Júnior Barranquilla também tem 9 pontos com 3 gols de saldo. Na última rodada em Barranquilla, na Colômbia, o Botafogo precisará vencer a equipe local para se classificar na primeira posição. Se empatar ou perder, o Botafogo passa na segunda posição do grupo D, o que já é lucro para um time que começou com 2 derrotas. O Botafogo perdeu na estreia na fase de grupos em casa para o Júnior Barranquilla por 3-1, depois na altitude de Quito para a LDU por 1-0 e com o Arthur Jorge veio com uma recuperação espetacular. Vitória no Newton Santos, 3-1 para cima do Universitário, vitória no Newton Santos, 2-1 para cima da LDU e ontem vitória em Lima, 1-0 também para cima do Universitário. Galera, que classificação espetacular do Glorioso Botafogo de futebol e regatas. Um gigante que tem que se reacostumar com grandes momentos. E para isso, joga partidas como a de ontem, com cara de Libertadores, com os desafios que a Libertadores apresenta. O Botafogo entrou em campo com John no gol, Damian Soares na lateral direita, na zaga, Lucas Alter e Bastos, na lateral esquerda, o Hugo. No meio campo, Danilo Barbosa, Marlon Freitas, Tietê, Luiz Henrique aberto pela direita, Júnior Santos como um centroavante móvel e Savarino pela esquerda, também trabalhando por dentro em alguns momentos. Quando a gente fala que o time tem que se entregar, que o time vai disputar uma final de Copa do Mundo, não é da boca para fora. Quando a gente estuda o adversário e fala sobre brechas que podem ser dadas, também não é da boca para fora. E assim aconteceu o gol do Fogão, marcado por Jefinho, com belíssima assistência do venezuelano Savarino. Mas daqui a pouco a gente fala sobre o gol, sobre a segunda etapa. O Universitário joga com os 3 zagueiros, tenta povoar bem o meio-campo e não perder força pelos lados. O que a equipe peruana fez? Tentou atacar inicialmente pelo lado esquerdo da nossa defesa. Isso não é questão apenas de peça, galera. O Cuiabano sofreu pelo lado esquerdo contra o Fortaleza. E o Hugo ontem também ficava sobrecarregado por ali. Tem que haver um encaixe melhor do time para a cobertura no lado esquerdo. Para entendermos melhor a situação, o Damian Soares tem menos problemas, parece que o lado direito é mais protegido. E o Damian Soares também é, na gíria, cobra da bola. Um jogador muito experiente, que ganha duelos de forma muito interessante. Só que ontem, por exemplo, teve uma inversão de bola que passou às costas do Damian Soares. E o jogador peruano conseguiu tomar a frente. Aí o Damian Soares, dentro da área, na recuperação, foi desequilibrando com o corpo, sem fazer falta, o adversário, e o chute saiu errado, não levou tanto perigo ao John. Dando exemplo agora do outro lado, o Hugo ficou frente a frente com o jogador da equipe peruana, o atleta colocou a bola entre as pernas do Hugo, que entrou na área e conseguiu também se recuperar. Então, o Botafogo tinha que proteger melhor os lados, principalmente o lado esquerdo. Quando conseguiu proteger o lado esquerdo, a equipe peruana tentou povoar mais o meio-campo. Galera, 16 finalizações para o Universitário, 5 para o Botafogo. 2 finalizações deles foram em direção ao gol. Uma do Botafogo foi em direção ao gol e foi o gol do Jefinho. Isso quer dizer também que o Botafogo fez com que eles chutassem de locais inadequados, fez com que eles chutassem de forma desequilibrada. A marcação do Botafogo induzia a equipe peruana. Então a gente sofria por conta da emoção envolvida num jogo de Libertadores que valia a vaga nas oitavas de final, mas o Botafogo conseguia induzir sem bola. É claro que é melhor você ter o adversário longe da sua área, mas pessoal, o Universitário
também queria vaga. É um grande clube lá do Peru, estádio lotado, um estádio muito grande, uma pressão enorme. O time deles é organizado, o do Botafogo é melhor tecnicamente e tem um treinador que chegou recentemente. O Botafogo quebrou uma invencibilidade do Universitário no Nilton Santos. A equipe peruana não perdia desde o ano passado, estava há muito tempo sem perder. E ontem, mais uma vez, quebramos outra invencibilidade. Eles não perdiam no estádio deles desde julho de 2023, derrota para o Corinthians por 2-1. Quando o Botafogo tinha a bola, e eu lembro bem porque eu estava vendo o jogo com amigos, pelo nervosismo do momento, por isso que é bom ver o jogo depois, ver melhores momentos bastantes vezes, ver os gols quando tem mais de um. É muito importante ver, fazer a releitura após a partida, sem a emoção do momento. Mas na emoção do momento, o Botafogo saía pela direita e eu falava, Zera, tira daí. Então eu lembro que depois eu brincava com os meus amigos, porque o Marlon, Damian, às vezes o Walter, encostavam o Tietê, gerava linha de passe, e o Botafogo conseguia sair jogando, conseguia tabelar no campo de defesa. Eu até brincava com os meus amigos, falava, viu, falei que era para sair jogando, tá certo. Então a gente conseguia sair, em alguns momentos da primeira etapa, da primeira pressão exercida pelo Universitário. Isso é um ponto positivo. Isso pode melhorar ao longo do tempo, com o trabalho. O Botafogo não vai ter jogo no final de semana por conta dos adiamentos no Campeonato Brasileiro. O próximo jogo é na quarta-feira da semana que vem, também decisivo contra o Vitória da Bahia, lá no Barradão, em Salvador. O primeiro jogo foi 1-0 para o Glorioso. Então, o Botafogo pode evoluir com o treinamento porque conseguia sair da primeira pressão do Universitário. O problema é que não conseguia trabalhar muito bem na zona ofensiva. Se fosse contra outra equipe, talvez o Botafogo até conseguisse, entre aspas, desenrolar melhor as jogadas. Por quê? O Universitário, por mais que tivesse que vencer, tem uma identidade, uma organização defensiva muito boa. Então o Botafogo, com um time organizado jogando contra a gente, entusiasmado por conta da torcida e tendo que vencer, e o Glorioso ainda em formação com jogadores também abaixo, o Luiz Henrique não rendeu e ontem ele estava na posição que ele gosta de jogar, teve dificuldade. Sim, o Botafogo teve dificuldade, principalmente na zona ofensiva. Não achei um primeiro tempo terrível. Achei um primeiro tempo no qual a gente vê que o Botafogo precisa evoluir bastante, precisa crescer muito, isso é notório, mas com alguns pontos de trabalho dentro de uma maratona bizarra, porque o Universitário também jogou no meio da semana passada, jogou no final de semana e jogou ontem. Até repetiu uma base nas 3 partidas, mas o Universitário jogou no mesmo estádio nas 3 partidas. Jogou pelo meio de semana contra o Júnior Barranquilla, empatou em 1-1, no estádio que o Botafogo jogou ontem, venceu o Sporting Cristal por 4-1 no final de semana e perdeu o Botafogo ontem por 1-0. Enquanto isso, o Botafogo teve um jogo dificílimo também pela Libertadores no Nilton Santos contra a LDU no meio da semana passada, viajou para Fortaleza para jogar contra o Fortaleza pelo Brasileiro e viajou para Lima para enfrentar a equipe do Universitário. Então são dificuldades. Pode melhorar? Tem que melhorar. Mesmo assim, vi alguns pontos com o Botafogo podendo crescer ainda. Veio uma jogada interessante, com toque de bola, o Marlon Freitas finalizou de fora, levando perigo ao gol adversário, e veio a jogada do pênalti claríssimo. O pênalti foi claríssimo, ali não tem conversa. É mão alisando a bola. O árbitro não deu porque não quis, o VAR não chamou porque não quis. Foi pênalti. Seguimos. Botafogo reclamou, mas também não ficou emocionalmente abalado pelo prejuízo gerado pela arbitragem. Veio o segundo tempo, e o ponto mais crítico do jogo para mim. O Botafogo voltou com a mesma estrutura, lembrando, 4-3-3, 2 laterais, 2 zagueiros, os 2 volantes, Danilo Marlon, Tietê tentando fazer esse meio-campista mais avançado, Luiz Henrique pela direita, Júnior Santos flutuando na frente, o Savarino pelo lado esquerdo, às vezes trocando. Então o Botafogo tentava jogar numa estrutura que a gente já conhece há algum tempo. O Universitário não deixava o Botafogo sair. Pressionou, só que eles não tinham tanta qualidade técnica, e o Botafogo tinha peças marcando muito, jogando muito, como foi o caso do Bastos. 8 interceptações do zagueiro do Botafogo. Simplesmente o jogador que mais interceptou numa partida nas últimas 3 edições de Libertadores. 8 interceptações. Nesta edição, jogadores só chegaram a 5
interceptações. O Bastos ontem interceptou 8 vezes. Desarmes. Hugo desarmou 3 vezes, Tietê desarmou 3 vezes. Foram os dois que mais desarmaram no Botafogo. Então o Botafogo se segurou mesmo pressionado, só que não conseguia sair. E veio a substituição, entrou o Jefinho no lugar do Luiz Henrique. No primeiro momento, pensei no Jefinho pelo lado esquerdo, Savarino pelo lado direito, Júnior Santos como centroavante ainda. Só que o Jefinho foi direto para o lado direito. O Savarino continuou pela esquerda, calma, e o Júnior Santos por dentro. Só que o Botafogo começou a entender que o Universitário daria espaços. O Bustos começou a trocar também. O Universitário começou a se lançar mais ao ataque. 32 minutos da segunda etapa, galera. Bola perigosa, o John teve que sair para zerar, chutar para frente. O Universitário com 3 zagueiros. Lembram o que eu falei ontem no pré-jogo? Galera, o Botafogo vai ter que aproveitar a possibilidade de uma bola entre 2 zagueiros ou entre um zagueiro e um lateral. O Botafogo, no momento do chute do John, tinha simplesmente o Júnior Santos aberto na esquerda entre um zagueiro do Universitário e a linha lateral. O Savarino estava entre 2 zagueiros do Universitário. O Tietê saiu da linha ofensiva, desceu um pouquinho. E o Jefinho também estava entre o zagueiro do Universitário e a linha lateral, porque tinha gente do Universitário já subindo também. Então nós tínhamos jogadores entre os defensores do Universitário para que o Botafogo, num erro deles, pudesse gerar o espaço necessário para o gol. Júnior Santos estava aberto na esquerda, Savarino estava por dentro. Não foi à toa que o Savarino foi o autor da assistência, galera. E o Jefinho estava lá pela direita. E quando o Tietê desceu, ele poderia ganhar a bola no meio, porque embora o Universitário tivesse jogadores na região, ninguém estava prestando tanta atenção no Tietê. Um zagueiro teve que sair gerando o espaço que o Jefinho precisava. O zagueiro errou, o Savarino estava centralizado, entendeu, o Rivero, o zagueiro, teve que dar o bote no Savarino, chegou atrasado, porque o Savarino estava entre o Riveros e outro defensor. O Savarino deu o passe no vazio, o Jefinho conduziu muito bem, preparou, se equilibrou e fez um belo gol para o Fogão, 1-0 aos 32 da segunda etapa, num jogo dificílimo. Naturalmente, o Universitário sairia ainda mais. E o treinador já tinha preparado uma substituição. O Gregory entraria no lugar do Danilo, provavelmente antes do gol, porque ele aparece abraçando o Arthur Jorge já à beira do campo, na hora do gol marcado pelo Jefinho. E o Gregory entra no lugar do Danilo. E o Universitário vai para cima, toma conta do campo de ataque, mas não consegue uma finalização mais clara, um lance mais perigoso contra o Botafogo. Já perto do fim, Yarlen entra e também Patrick de Paula. Yarlen entrou no lugar do Savarino, Patrick de Paula entrou no lugar do Tietê. O Botafogo terminaria com Damian Soares, Alter, Bastos e Hugo, Gregory, Marlon Freitas e Patrick de Paula, Jefinho, Júnior Santos e Yarlen. Só que o Botafogo está sendo atacado, sai muito bem. O Yarlen, no primeiro toque dele na bola na Libertadores, dá um chapéu com a perna direita e um passe com a perna esquerda para o Jefinho progredir. Galera, o Jefinho conduz a bola, num primeiro momento a bola para no campo, o gramado não estava tão bom, ele conduz com a esquerda, a defesa do Universitário corre atrás dele e, ao meu ver, falta clara, empurrão no Jefinho, que se machucou, deve ser muscular, parece ser muscular, mas ele poderia ter feito outro gol com uma jogadaça do Yarlen, que entrou pelo lado esquerdo. O Jefinho se machucou, o treinador tinha feito 4 trocas, mas usado 3 janelas. O Botafogo não poderia mais trocar, ficou com 10, e o Botafogo teve muita maturidade. O Botafogo definitivamente não jogou bem tecnicamente, mas se observarmos muitos campeões de Libertadores, vamos perceber que esses times não jogaram bem em todas as partidas. A Libertadores tem peculiaridades. A Libertadores é uma competição complicada. E eu deixei de citar ainda, antes da entrada do Jefinho, a oportunidade que o Luiz Henrique teve claríssima. O bolão que o Júnior Santos deu para o Luiz Henrique. Entrou na área, ele conduziu bem, tirou bem da marcação, pegou forte, embaixo da bola ela foi por cima. Ali, de repente, com parte interna, a bola fazendo curva para dentro, entre a trave e o goleiro, poderia ter sido o melhor movimento para o Luiz Henrique. Aqui sentado é tranquilo falar isso, mas o Luiz Henrique tem categoria e qualidade para isso. Ele poderia fazer o gol dali.
Infelizmente, não conseguiu. Depois saiu, o Jefinho entrou e fez o gol. O Botafogo aproveitou a oportunidade. Assim se joga a Libertadores, assim se ganha jogo importante, assim se classifica para as oitavas de final, antes da última rodada. É o glorioso Botafogo de Futebol e Regatas. Então, no dia do Botafogo, no dia do aniversário de Nilton Santos, o glorioso venceu o Universitário em Lima, no Peru, e se classificou para as oitavas da Libertadores. Estamos muito juntos. Hoje, redação do Bandeira ao vivo. É a nossa live sempre especial, às 15h30. Se inscreva por aqui, deixe o seu like, ative o sininho. Aquele abraço, saudações alvinegras. Valeu, fui!